Preparo para nós, meu. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite ao público presente, aos nobres vereadores, quais agradeço a presença, servidores dessa casa que nos auxiliam nesta noite. Conforme artigo 13, Lei 13.709 de 2018, informo a todos presentes que as imagens, captadas pelas nossas redes sociais são divulgadas aí nas redes sociais da Câmara Municipal. Solicito ao segundo secretário, vereador André da Pamonha, que realize a chamada para a verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Marcelo André. Carlão Camargo. Edinho França. Janaína Andrade. Juninho de Social. Marquinho da Agricultura. Tomás Barbosa. Diego China. Cringe Vitório. Presidente Cícero. Presente. Presidente André da Pamonha, presente. Constatado o quórum, conforme o artigo 150 do Regimento Interno dessa Casa, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2025. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos. Convido a todos para que, de pé, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro.
Dou início ao expediente. Em discussão, a ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2025, na Câmara Municipal da Estância Turística de Paraibuna. Em discussão. Não havendo discussão, submeto à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Aprovado por 10 votos a 0. Registro a presença do vereador Tomás Barbosa. Solicito ao segundo secretário, vereador André da Pamonha, que realize a leitura do processo 963, protocolado nesta casa, de autoria do vereador Augustinho Kringer Vitório. Leia na íntegra, por favor. Excelentíssimos senhores presidente e demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Paraibuna. Augusto Kringer Vitório, vereador eleito pelo Partido Republicanos no último pleno eleitoral desse município e em 1 de janeiro do corrente ano eleito para exercer a função de primeiro secretário da mesa diretora desta igreja Casa Legislativa. Venho respeitosamente à presença de Vossas Excelências apresentar sua renúncia ao cargo de primeiro secretário da mesa diretora. Decisão esta motiva por razões de ordem estritamente profissional. Informa ainda que a presença e renúncia possui caráter irrevogável e de efeito imediato. Por fim, comunica que a partir dessa data continuar exercendo exclusivamente as atribuições como vereador. Atenciosamente, Paraibuna, dia 16 de setembro de 2025. Conforme o artigo 47 do Regimento Interno, faz-se necessário a leitura no início do expediente. E eu consulto o soberano plenário para que possamos, devido aqui à renúncia do vereador Kringer da primeira secretaria, consulto o soberano plenário para que possamos realizar a escolha do novo secretário que irá representar aqui como primeiro secretário junto à mesa diretora. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Aprovado por 10 votos. Não, acho que tem que fazer uma eleição, não, uma nova eleição. É na sequência. Agora, coloco aqui para os pares, para aquele que há interesse de participar de uma eleição, se assim necessário for, ou se tivermos apenas um interessado, para ser o primeiro secretário. Lembrando que os membros da comissão de código da comissão de ética, infelizmente, não poderão participar. Somente mesmo o vereador Marquinhos, que está como membro da comissão. Suplente, né? Suplente da comissão, desculpa. Então, os vereadores que estão possibilitados aí são os vereadores, e os que fazem parte da mesa também já, como a vereadora Janaína, vereador André da Pamonha. Então, fica aí o vereador Marcelo, o vereador Marquinhos da Agricultura e o vereador Juninho. E o vereador Diego. Os 4 que podem aí compor a mesa com a gente. Senhor presidente, questão de ordem, manifesto interesse na primeira secretaria. Vereador Marquinhos da Agricultura, manifesta interesse. Alguém mais? Questão de ordem pode ser para aclamação também, senhor presidente. Sim. Só o vereador Marquinhos? Consulto o soberano plenário para que possamos, então, assim, nomear o vereador Marquinhos da Agricultura como primeiro secretário da mesa diretora. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Aprovado por
10 votos a 0. 10 e o meu também é mais que favorável. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. É bom o senhor explicar que essa decisão é visto que não há disputa, né? Sim, Tem que sim. ser visto que não há disputa. Sim, conforme, né, o regimento, não houve mais manifestação, apenas o vereador Marquinhos se manifestou e o plenário foi soberano, foi por aclamação. Então, vereador Marquinhos, por favor, ocupe a primeira secretaria. E para que ele possa pegar o fio da meada aqui, 5 minutinhos aqui só para a gente poder conversar aqui e passar para ele a pauta, para a gente poder dar sequência na sessão. 5 minutos de intervalo.
Voltamos com o expediente. Antes da leitura do expediente, exceto o presidente e o primeiro secretário, são impedidos de participar de comissões, né? E o vereador Marquinhos, da Agricultura, fazia parte da comissão Administração e Interesse Público, era o presidente da comissão. Então, eu consulto o soberano plenário para que possamos já substituir direto. O vereador Cringer fica como o presidente da comissão, né? Mas, para isso, eu consulto o soberano plenário. Todos estão de acordo? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários, queiram se manifestar. Aprovado por 10 votos a 0. Então, o vereador Cringer, Augustinho Cringer Vitório, passa a ser o presidente desta comissão. E que todos esses atos sejam constados em ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marquinhos da Agricultura, para que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Só quebrando um pouco o protocolo, se me permite, como primeiro secretário, gostaria só de... assumo hoje, com certeza, aí a primeira secretaria, o primeiro secretário da Câmara Municipal, mesmo não tendo participado da formação inicial da chapa, né? E reafirmo, e sigo firme nesse momento, que o companheirismo daquela chapa inicial se mantém, tá? Mas eu entendi, com a conversa com o presidente, o vereador Cícero, que os trabalhos, e entendi muito bem, Cícero, que a equipe ela está forte, técnica, eu vislumbro esse trabalho junto à Câmara Municipal. E conhecendo melhor, que eu procurei para realmente realizar e saber dessa estrutura, e percebi que, dentro da sua composição de funcionários, ali a gente percebe a seriedade, o compromisso de todos os funcionários, né? E a gente percebe um contingente técnico. E isso nos traz assim, um conforto para assumir a primeira secretaria, tá? Assim eu manifesto nesse formato. Porque os colegas que formaram chapa comigo e os que votaram e acreditaram, né? O Juninho, o Marcelo, os demais, não menosprezando os demais que assim tiveram essa oportunidade, eu só digo que eu sei de onde vim, sei aonde estou e sei para onde vou, tá bom? É isso que eu reafirmo. Obrigado pela oportunidade, novo vereador, obrigado pela essa oportunidade, vereador Cícero. Espero contribuir como primeiro secretário junto à Câmara Municipal. Expediente, resumo aqui das atividades. Renúncia do cargo do primeiro secretário da mesa diretora, Agostinho Cringer de Vitório. Vai direto, resumindo? Isso. Já leu. Segundo item, programação do Dia Nacional do Vereador da Câmara Municipal de Aparecida, São Paulo, dia 1º de outubro de 2025, às 9 horas. Segue o convite a todos os vereadores. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC. Institui a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. Resposta ao ofício 316, que encaminhou a moção 130. Segue o ofício. Executivo encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2025. Lei número 3626, de 5 de setembro de 2025, regulamenta o serviço de transporte escolar da Rede Municipal de Educação do município de Paraibuna e da outras providências. Lei número 3.621, de 12 de setembro de 2025, institui a Política Municipal da Cultura Caipira no âmbito do município da Estância Turística de Paraibuna e da outras providências. Resposta ao requerimento número 102. Resposta ao requerimento número 103 de 2025. Resposta ao requerimento 104 de 2025. Resposta ao requerimento número 105 de 2025. Resposta de requerimento número 106 de 2025. Resposta de requerimento 107 de 2025. Resposta de requerimento 108. Resposta de requerimento 109.
resposta de requerimento 112, resposta de requerimento número 115, resposta de requerimento 116, resposta de requerimento número 110, resposta de requerimento 111, resposta de requerimento 113. Resposta de requerimento 114, resposta de ofício número 27 de 2025, resposta de ofício número 28 de 2025, resposta de ofício número 29 de 2025, resposta ao ofício número 31 de 2025, resposta ao ofício número 32 de 2025, resposta ao ofício número 33 de 2025, resposta ao ofício número 34 de 2025, resposta ao ofício número 156 de 2025, resposta ao ofício número 157, resposta ao ofício número 158, resposta ao ofício número 159, resposta ao ofício número 160, resposta ao ofício número 356. Essa é a lista do expediente, senhor presidente. Agradeço. Feita a leitura do expediente, vereador Juninho. Passamos para a palavra franqueada. Já passei para a palavra franqueada, infelizmente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Cringer. Andrezão, senhor presidente, vereadores, demais vereadores, vereadora Janaína, público presente, povo que nos assiste na rede mundial de computadores, né, internet. Satisfação, mais uma vez, estar aqui falando com a nossa sociedade. Eu quero justificar aqui minha renúncia do cargo de primeiro secretário da mesa por motivos estritamente profissional. Eu sou advogado, né? E como primeiro secretário da mesa, fico impedido de advogar em conformidade com o artigo 28 do Estatuto da OAB. E eu fiz um júri, estou acompanhando o processo penal já há bastante tempo, 24, uma tentativa de homicídio, e o júri foi quinta-feira, dia 18. E eu não vi outra alternativa, senão renunciar para defender aquele que eu acredito, aquele que eu achei que ficou injustamente ou indevidamente preso por mais de um ano, presídio lá de Pinheiros. E, graças a Deus, a gente realizou esse júri dia 18, quinta-feira, e logramos êxito. Ele está na rua, um trabalho bem feito. Agradecer meus colegas que me ajudaram, o doutor Jefferson, a doutora Juliana e o doutor Henrique. Então, abdiquei da primeira secretaria, renunciei da primeira secretaria para voltar a exercer a advocacia, né, que é meu sacerdócio, minha profissão, minha função. E eu, quando assumi a primeira secretaria, eu renunciei de muitos processos, dos quais, no Jus Brasil, por exemplo, eu acompanho mais de 400 processos, acompanhava, né? Então, eu não vi outro caminho, fico sentido ter que fazê-lo, até porque a gente gosta muito de exercer essa função, e fomos eleitos para isso. Eu queria até justificar com as pessoas que não votaram na gente, os vereadores que em mim votaram, mas, infelizmente, era o momento que essa decisão tinha que ser tomada. Eu já estou pensando há muito tempo em fazê-la, porque estava me prejudicando profissionalmente, inclusive financeiramente. Então, medida que, no momento, aconselhado pelos meus amigos, meus familiares, e a melhor medida que eu haveria de tomar foi essa, e nós tomamos. Eu gostaria também de agradecer o povo que esteve no CEDO ontem, uma festa fantástica, e vou até dizer, eu fui abordado diversas vezes perguntando da ausência de alguns políticos. Mais citados foram a professora Elô, que não esteve lá, devidamente justificável, deveria estar em outro compromisso, o vereador André, que também não pôde comparecer, o pessoal perguntou muito, e o vereador Edinho. Então, eu fui abordado diversas vezes,
outros vereadores, perguntava dos vereadores, mas especificamente a professora Elô, prefeita, por que ela não veio? Então, muitas pessoas perguntaram, e eu justifiquei dizendo que outros compromissos, né? Vereador André e vereador Edinho. Então, queiram saber que todos são bem-quistos no nosso bairro lá, mas vocês foram lembrados por diversos cidadãos que lá moram, e eu justifiquei a ausência, dizendo que vocês tinham outros compromissos, infelizmente, não puderam participar daquela honrosa festa, que foi brilhante, foi maravilhosa, nenhum incidente, tudo transcorreu na maior harmonia. E para terminar, senhor presidente, eu fui, mudando de assunto, o cidadão me ligou a semana passada, pedindo que nós, vereadores, façamos uma intervenção com relação à Praça Lauro Vieira Gonçalves, localizada no bairro do Cuba, que está abandonada. Fiquei até de fazer um documento pedindo uma intervenção do Departamento de Obras, né? Até citar o nome do Cícero também, se não me engano, que já foi solicitado, não sei quem, se foi o Laurinho que solicitou para o senhor. Para mim, foi um cidadão que não se identificou, ele apenas me ligou. Parece que ele falou que o Laurinho já tinha falado com o senhor para que a gente faça uma intervenção, a gente faça pedidos relacionados à Praça Lauro Vieira Gonçalves. Inclusive, tem um caminho que vai lá para o fundo. Eu fui no local, fotografei o local, filmei o local, e realmente nós precisamos fazer uma intervenção urgente naquele local que está abandonado, muito depósito de lixo, e essa é a função do vereador. Nesse momento, muito obrigado. Usaria a palavra novamente, se possível. Solicito a vereadora que ocupe aqui, por favor, para que eu possa usar a tribuna. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador-presidente Cícero Fabiano. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham também através das redes sociais, nobres vereadores. Eu quero iniciar aqui agradecendo ao vereador Kringer, Agostinho Kringer Vitório, pela parceria durante esse tempo, né, por fazer parte da chapa comigo no início do ano, e alcançamos aí o êxito, né, e graças ao bom Deus temos feito um trabalho de parceria, um trabalho para todos, né, dentro desta casa, valorizando aí os servidores, trabalhando sempre em comum acordo, né, com o jurídico, com o controle interno, com a direção dessa casa. Então, agradeço o vereador Kringer aí por essa parceria. Teve aí o seu contratempo, mas nos auxiliou e nos deu esse apoio durante todo esse tempo aí. Com certeza, estamos juntos, né? Vamos trabalhar sempre junto aqui em prol da nossa sociedade. Quero agradecer ao vereador Marquinhos, que conversamos, e o Marquinhos, ele viu, né, com bons olhos esse convite e vem somar com a gente, né? Porque a eleição ficou lá atrás, né? Disputamos lá no dia 1º de janeiro, mas a partir dali, todos unidos para que possamos aqui legislar, né? Fazer um parlamento aí de acordo com as necessidades do nosso povo. Então, essa é a minha intenção e acredito que é de todos aqui. Então, por isso que nós temos caminhado sempre aqui, né, em comum acordo, conversando, e as coisas têm que se alinhando, vem se alinhando, né? Então, quero agradecer, vereador Marquinhos da Agricultura, tenho certeza que vai somar muito com a gente aí também na mesa e nos ajudar aí a desempenhar um bom trabalho. Mais uma vez, agradeço aos servidores dessa casa, como disse o vereador Marquinhos, né? Nós temos um bom time, né? Tenho as meninas que estão comigo aqui, né, como cargo de confiança, que é a diretora, Priscila Baldi, a Mônica, chefe de gabinete, e os servidores dessa casa, o qual, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio assustado, falei, meu Deus, como é que vai ser? E todos me acolheram de braços abertos, né? Tudo que eu peço, tudo que a gente propõe, eles estão sempre prontos a ajudar, a auxiliar. Então, isso, para mim, foi um presente, né, que eu fico muito agradecido a todos os servidores. Bom, quero aqui agradecer o diretor de obras, o Tiago, né, pela atenção. Sempre que eu entro em contato, ele me dá atenção, me dá o retorno.
Hoje, né, com essa chuvinha que deu, várias ligações, várias mensagens, e ele ali sempre dando atenção e buscando atender da melhor maneira. A gente sabe, né? Vai começar a chuva, infelizmente, estradas rurais, vamos ter aí os problemas, né? Embora tenha sido feita manutenção em boa parte aí das estradas, né? Acredito que na maioria delas, mas sabemos que estrada de terra, né? Infelizmente, saída de água que falta, é uma coisinha ou outra, e vai acabar aí surgindo aí as complicações. Mas isso faz parte, né, do sistema, infelizmente. Né? As pessoas que moram na zona rural sabem muito bem disso, o quanto é dificultoso nesse período de chuva. O vereador Cringe falou ontem da festa do Cedro, eu estava preparado para assistir à missa, inclusive não vim na missa das 7, para ir na missa do Cedro. Mas ontem passei o dia todo de cama, ruim com o estômago, mal, não sei o que aconteceu, mas sei lá, né? Mas Deus sabe todas as coisas, às vezes não era para ir, né? Então tudo tem um porquê na nossa vida. Mas mandei mensagem aos amigos lá, o pessoal que a gente tem esse contato, que questionaram, você não veio, né? Acho que é muito importante a presença, né, do vereador nesses bairros, nessas festas, não somente na época de festa, né? Mas claro que a gente não consegue estar todos os dias nos bairros, mas todos os dias dando atenção para os moradores dos bairros. Eu acho que é isso que é o mais importante de tudo, né? Todos os dias você ter esse carinho, esse cuidado, esse respeito com a população, de dar um retorno. A pessoa te manda uma mensagem, você dá um retorno, você dá aquela atenção. Às vezes você não consegue resolver, porque não depende de nós, a caneta não está na nossa mão. Mas nós fazemos aí a nossa parte, sempre dando respeito e o retorno a todos. Volto aí na segunda parte. Só para finalizar aqui, em questão da tribuna livre, infelizmente tinha que ter sido pedido ao presidente, né, para antecipação da tribuna. Mas, se assim for feito após a fala dos vereadores, seria interessante antes da fala dos vereadores, né? Mas após a fala dos vereadores, se assim for feito o pedido, nós vamos autorizar. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Entendendo a soberania do plenário e o parecer dos demais vereadores, né? Peço que consulte o soberano plenário para que a gente possa antecipar o uso da tribuna livre na conclusão da palavra franqueada. Sim. Após a palavra franqueada, nós fazemos a consulta. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Edinho França. senhores aqui presentes, senhoras, os colegas de trabalho, como foi citado aqui, o vereador Klinger comentou da festa do Cedro. Não pude ir, vereador, estava com a minha sinusite atacada, eu não tinha condição física de estar presente lá esse ano. Eu acho que foi o primeiro ano que eu não fui. Todos os anos eu estava lá, junto com a população, participando da festa, e o senhor sabe bem disso. Sempre até ajudei no leilão, lavar a escola, enfim. Senhor presidente, vi o senhor comentando aqui de estradas rurais, e hoje foi um dia já esperado por mim, porque meu telefone tocou muito, choveu. E a poeira na estrada, muito alta, é algo assim, um pouco esperado. Pois não, vereador? Não tem a parte na palavra franqueada. Pois não. Mildo, por favor, dá uma verificada para nós o que está acontecendo. Eu tinha comentado com o senhor, né? O senhor explicou que era no YouTube, que não estava a base funcionando. Você já normalizou? Edinho, então prossegue, Edinho. Posso prosseguir então, presidente? O Mido ali vai explicar alguma coisa. Tá saindo? Tá?
Pode prosseguir, vereador. Senhor presidente, como eu estava falando, a questão das estradas, a chuva em todo, mas a gente está aqui trabalhando faz 4 anos. E não é toda a estrada inteira que fica ruim, são lugares pontuais, ou que já tem um probleminha ou outro crônico, né? Deixa aqui um pedido feito nessa tribuna ao diretor hoje lá, Tiago, que tome ciência disso, que vá a fundo nessa questão, principalmente nesses pontos. Os maquinistas são lá, são excelentes, o pessoal aí da terceirizada também faz um bom trabalho, mas que se dedique, porque tudo que indica, o período de chuva aí vai ser um período forte, e quem sofre são os moradores. Estrada ruim, estraga o carro, o pessoal não consegue sair de casa. Então, vamos tentar prevenir do que remediar. Dá tempo ainda. É só agarrar firme e caprichar na saída de água. Se for o caso, fazer curva de nível, Marquinhos bem sabe da Casa da Agricultura, tem lugar que dá para fazer bolsão. Nós já falamos isso muitas vezes. É só ir para cima. Se for o caso, marca uma reunião, conversa com a gente faz bairro a bairro, pega o pessoal que mora lá, pessoal, mais do que ninguém que mora nos bairros é que sabe os problemas. Às vezes nem é tão grave. Melhor do que esperar a gente chegar aqui nessa tribuna e ter que ficar comentando e criticando. Então tá facinho de resolver, é só ir para cima. Correr atrás do material, a gente corre, como está lá. A fresa de asfalto carregada. Essa semana vão lá carregar uma pá carregadeira que ganhamos também, então a gente se dedica. Precisa lá o pessoal agarrar firme, e eu cito até o diretor mesmo aqui, apesar de ele estar lá faz pouco tempo, mas parece ser uma pessoa preparada. Então vamos agarrar firme. Primeiro dia de chuva, o telefone pipocou de mensagem. Senhor presidente, obrigado, volto à segunda parte. Palavra continua franqueada. Mildo, dá só um tomzinho aqui no meu microfone, por favor. Abaixo. Com a palavra, vereador Juninho. Primeiramente, boa noite, presidente, servidores da casa, população presente aqui, a população que nos assiste pela internet, mas em especial quero deixar registrado o nome da minha sempre e eterna professora Mara, presente aqui no plenário hoje. Saiba que são como pessoas, como a senhora, que a gente está aqui hoje, através do aprendizado lá de 1900, Escola Coronel Eduardo José de Camargo, que faz a gente estar aqui hoje podendo representar o povo. Saiba que o projeto de bom aluno aqui, pelo menos nessa parte aqui da política, deu certo. Começar hoje, antemão, né? Já anunciar que quinta-feira haverá uma audiência da educação aqui nesse plenário, aberta à população. Importante a população vir participar dessa audiência, é o momento de estar próximo aos gestores da educação no município, trazer as demandas, as queixas. Queixas essas que são incalculáveis que chegam para os vereadores, em especial a questão que eu tenho recebido muitas queixas, presidente, é relacionada à questão da falta de estar servindo frutas para as crianças na escola. Parece uma coisa simples, né? Mas para muitas crianças, a merenda escolar é uma das refeições mais importantes do dia. Então está chegando essa queixa, eu não sei o que está acontecendo, não sei se está tendo problema com o fornecedor, mas deveria ser comunicado aos pais, haver uma explicação, porque se uma criança de 7 anos questiona a falta de um insumo lá, é algo grave que está acontecendo, né? Porque uma criança está percebendo. Então eu deixo essa fala aqui porque é uma demanda que eu tenho recebido muito. Para muitos podem achar insignificante uma fruta, mas na alimentação de um aluno, de uma criança ali, eu acho muito importante e eu vou trazer essa fala. Falando em educação, presidente, uma pauta que vem tomando conta dos noticiários municipais, é pauta de um requerimento que estou apresentando nessa data aqui, trata da escola do bairro de Itapeva, né? Infelizmente, a prefeita Elô, né, o vice-tales comunicaram o fechamento lá, teve uma reunião, com a comunidade, né? Isso que foi uma pauta polêmica, tomou conta das redes sociais, criou-se comoção na nossa comunidade paraibunense, e eu, como vereador, tenho que trazer essa fala aqui, porque a gente é muito cobrado, a gente é muito questionado. Então, na minha atribuição de vereador, já fiz um requerimento, conversei com algumas mães, mas é destacar, né? Infelizmente, fechar uma escola, a meu entender, tenho a oportunidade hoje de ter uma professora que deu aula para mim lá no ensino fundamental, no ensino médio. Para mim é um retrocesso, infelizmente, o fechamento de uma escola. Primeiramente, por que um retrocesso?
É uma escola que tem a sua história, que tem aquela comunidade local. Eu acho que, antes do executivo vir com o anúncio, fazer uma reunião de fechar, deveria ter pensado-se mais. Porque se a estrutura hoje não é compatível com regra, com alguns índices que eles têm que se adequar, cria-se um modelo de escola para atender essa população, para que não haja necessidade de fechar. No passado não tão distante, foi fechado outras escolas. A gente sabe que o ex-prefeito Vitão ele até se esforçou, lutou para não fechar essa escola de Itapeva, pelo que eu tive conhecimento. Uma coisa que chama atenção também, né? Ele até depositou essa confiança na gestão da prefeita Elô para que ela pudesse criar meios, criar modos para que a gente pudesse o quê? Manter essa escola, manter essa comunidade escolar ativa. Não estou vindo aqui para querer brigar, querer criar inimizade, que o pessoal só acha que eu faço isso, mas não. Eu venho aqui para dar voz para uma criança que agora, com o fechamento dessa escola, que há de ser realizado, né? A prefeita falou que vai fechar, ela vai ter que, basicamente, andar quase 70 quilômetros de transporte escolar diariamente. É praticamente a distância superior aí voltar para São José. Só que detalhe, em São José você vai num caminho asfaltado, numa estrada com segurança. Eu sei que o executivo quer fechar essa escola, mas ainda há esperança, há tempo. E quem sabe que hoje, com a fala das mães, a prefeita possa rever essa decisão e, quem sabe, criar meios para que possa permanecer a escola de Itapeva. Não só a escola, uma identidade, uma comunidade escolar, e que o sonho não seja encerrado do dia para a noite. Presidente, por hora o que eu tinha para falar é isso. Obrigado. A palavra continua franqueada. Ninguém vai fazer uso? Isso, vou fazer. Marcos. Marquinhos. Com a palavra, vereador Marquinhos, da Agricultura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite às pessoas que se encontram aqui no recinto e aquelas que nos ouvem pelas redes sociais. Em relação à fala do Juninho, em relação à escola de Itapeva, coincidentemente, na sessão passada, até nós se manifestando aqui, como eu sou engenheiro agrônomo, Casa de Agricultura, muitos sabem, inclusive eu carrego o codinome de Marquinhos da Agricultura exatamente nesse sentido, pelo fato de estar muito atrelado aos trabalhos da zona rural. E eu conviver nesses quase 35 anos de Casa de Agricultura, e eu tinha chamado a atenção, inclusive, para as escolas isoladas. É uma preocupação que a desestruturação da zona rural, do desenvolvimento rural, que nós pretendemos tanto, não está simplesmente na produção agropecuária, não é? Mas sim no trabalho social dessas comunidades. Quando você enfraquece uma comunidade, você enfraquece um todo, a parte social, ambiental, econômica, e é preocupante nesse sentido. Então, eu tenho a lamentar nesse sentido do fechamento da escola do Itapeva. Eu entendo, sim, através de índices que lhes foi falado, a questão de uma necessidade do apontamento do Tribunal de Contas, de ser inserido em algum índice no Ministério da Educação, a necessidade técnica e administrativa. E há uma necessidade do Executivo estar aqui esclarecendo ponto a ponto o porquê disso. E ter essa balança nesse sentido. Como eu falei, como extensionista rural, a gente vê o enfraquecimento desses pontos em termos de estrutura. Isso é ponto, essa é a minha visão. No entanto, há de se considerar também de que essas escolas, se ela tem ou não o potencial de se manter, a questão número de alunos, não é? Se está atendendo alguns índices, ou se há necessidade de vir para as escolas aqui da zona urbana e tem um atendimento adequado e muito melhor, essa discussão tem que haver com a comunidade.
Eu não posso simplesmente dizer de que haverá só uma avaliação fria. Eu acho que esse ponto é fundamental. Então, eu coloco nesse sentido. Não é que eu estou me abstendo ou ficando em cima do muro, mas a análise técnica ela tem que ser trabalhada e explicada para a comunidade, principalmente aquela que vai ser impactada, né? E esse é um ponto. Em relação, tem uma indicação, a 188 de outras sessões anteriores, que eu fico um tanto preocupado com o funcionalismo. E não é demagogia, não é sensacionalismo, porque eu sou funcionário, como falei, há 33 anos, e a gente se preocupa assim, com a qualidade de vida deles, da segurança deles. A questão dessa indicação 188, a gente indica, né, nesse caso específico, ao consórcio intermunicipal Três Rios, o fornecimento de uniformes padronizados para as equipes de trabalho. Mas também remeto essa condição ao próprio funcionário da prefeitura. Eu acho que é fundamental, e a gente percebe que muitas vezes as terceirizadas chegam aqui tudo uniformizadas, bonito. Eu acho que na sua empresa tudo uniformizada, e o funcionário público que vem aí há quantos anos, ele não pode ser hostilizado, deixando de lado. Parece ser uma coisa simples, um uniforme, mas é fundamental, inclusive, pela segurança dele. Então, essa indicação de 188, sim, chegou algo como botina para os funcionários do consórcio Três Rios. No entanto, o uniforme completo ainda não. E faço essa observação e essa crítica ao Poder Executivo no sentido de solucionar solucionar essa questão dos funcionários públicos municipais. Eu acho que é fundamental. Eles não podem observar o outro também tendo os uniformes e eles ficarem somente na vontade de ter uniforme. Eu acho que as terceirizadas é importante, os consórcios são importantes. Tem aí um projeto de lei em relação à agência ambiental. A gente percebe que a ênfase é dada ao terceiro. E o cidadão que está aqui dentro, ele tem que ter o ego dele massageado, seja com simples uniforme, mas tem que ser. E tem que ser respeitoso nesse sentido. Então, a gente agradece a indicação do atendimento parcial desse documento. Não sei se foi esse documento que provocou a situação, mas parte dos EPIs, equipamento de processo individual, chegou. Não chegou o restante e chama atenção para que o município atente para os nossos funcionários. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo mais interesse, com a palavra o vereador Marcelo André. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, os funcionários da casa, pessoas que nos acompanham aqui, que acompanham nas redes de computadores. Primeiramente, é triste o fato de ter mudado no mandato passado a palavra franqueada, que eu acho que os vereadores, a tribuna livre, eu acho que os vereadores deveriam falar baseado na fala da população, mas, infelizmente, deixou para depois a fala de várias mães que estão aqui sentadas, vindo reivindicar aqui, que não feche a escola do Itapeva. A Elô, a mãe, como todo mundo dizia, a professora, a dona de casa, que a gente ia pedir voto, eu vou votar nela porque é mãe, é professora, é dona de casa, ela sabe o que a gente passa. Mas não é isso que ela está fazendo com a população. No começo do ano, ela tirou o transporte dos professores. Só voltou o transporte depois que eu fiz um requerimento pedindo qual o embasamento jurídico ela estava usando aquela lei para ela tirar o transporte dos professores, já que existia uma lei federal que sobrepõe todas as leis. Então, ela enfiou o rabo no vão das pernas, dizemos vereador, assim. Por gentileza, palavreado. O senhor está falando da prefeita, por favor. Vamos lá. Então, aí ela abaixou a bolinha dela e teve de se conter e voltou ao normal. Agora, vai fechar a escola do Itapeva. E essa Câmara, esses vereadores são culpados também. Esses vereadores que estão aqui
votaram todos a favor de tudo que veio para essa casa. Nenhum projeto foi rejeitado até hoje. Fala-se de escola do futuro, escola interativa que o PT está colocando em vários lugares em São José dos Campos, muitas cidades tem. Paraibuna vai fechar a escola do Itapeva, que tem 30, 40 crianças. 4 gerações estão passando na escola do Itapeva. A mãe, a professora, ela, e ainda na reunião com os professores, falou ainda, pode procurar a Vanguarda, pode procurar SBT, Record, que eu vou fechar e eu não ficarei com raiva de vocês. Como vocês, mães, fossem o culpado. O culpado é ela, que não olha para as crianças, que não olha para a Santa Casa, para a nossa saúde, que faz 3 meses que ela foi lá, tirou 12 cadeiras, que as pessoas ficam esperando o outro tomar soro, para depois tomar soro, que ela não tem capacidade de colocar 12 cadeiras, que custa R$12.000. É uma vergonha que essa administração está fazendo em Paraibuna. Vão colocar todo mundo aonde? Da escola da Irmã Zoé. A mesma escola que vocês, pais, viram nas eleições, com a fiação solta, com criança defecando no chão, porque a privada era enorme, sem rota de fuga, sem rota de saída se casa pega fogo, sem o AVCB dos bombeiros, que não pode nenhuma instituição funcionar, e continua funcionando a Irmã Zoé. Continua funcionando. É para lá que vai levar o filho de vocês. Hoje, os professores da Irmã Zoé, da Santinha Moura, eles não sabem se eles dão aula ou se eles cuidam das pessoas especiais, porque nem isso. Essa prefeita, a professora que quer dizer que é boazinha, ela tem moral de colocar alguém para cuidar. Tivemos um embate nessa casa, saímos até briga, saímos até no braço com outro vereador, por falta de negar uma pessoa para acompanhar a menina especial. E é assim que está a Irmã Zoé. E é assim que está a Santinha Moura, cheio de pessoas especiais, e vão colocar seus filhos lá, vão amontoar mais crianças. Porque, pais, aquela escola que estava ali nas eleições, em outubro do ano passado, continua da mesma maneira. Não, da mesma maneira não. Continua pior, porque ela foi lá, contratou uma empresa mequetrefe, só isso que ela trabalha com boca de porco, e colocou lá, quebrou os 2 banheiros da escola, e agora nem banheiro está tendo direito. As crianças estão tendo que subir num piso superior para usar o banheiro. É a pior gestora que já passou em Paraibuna. Esse grupo que está aí fechou o Alegre, fecharam o Ribeirão Branco, fecharam o Espírito Santo, fecharam o Bela Vista, fecharam agora Itapeva, e o próximo será o São Germano. Por quê? Porque ninguém está preocupado com isso. E os vereadores, além de não passar isso na Câmara, os vereadores são culpados disso. A população tem que saber que os vereadores são culpados disso. Porque os vereadores dão o parecer para ela fechar. Porque se os vereadores batem na tecla e viram contra ela, começam a votar contra, não fecha escola. Fecha porque a Câmara é fraca e porque a prefeita é fraca, é incompetente. É isso que eu tenho e volto mais no segundo tempo. Obrigado. Primeiro ponto, o regimento ele foi alterado no ano passado e a tribuna livre ficou para o final da sessão, né, na ordem do dia. Então, nós estamos trabalhando para voltar como era, mas o regimento tem que ser mexido, tem que ser aprovado, né? Então, já estamos trabalhando isso. A palavra está franqueada. Não havendo mais ninguém a se manifestar, atendendo o requerimento do vereador Juninho, antecipo a tribuna livre para o expediente. Convido a senhora Rosiane a usar a tribuna. Assunto Escola do Itapeva. A senhora tem 5 minutos para utilizar a tribuna. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos, senhores vereadores, autoridades e cidadãos presentes. Boa noite. Hoje eu manifesto pela manutenção da escola rural. Hoje eu sou a voz de mães e pais e famílias de uma comunidade inteira. Estamos aqui para falar sobre algo que
toca profundamente nossa comunidade, a possibilidade de fechamento da escola rural. Recebemos essa notícia com tristeza, indignação e um sentimento profundo de injustiça. Alega-se que o fechamento se deve à redução do número de alunos e à perda de verbas, entre outros motivos. Mas educação não pode ser medida apenas em números. Educação é vida, dignidade e futuro. Cada criança importa, cada sala de aula aberta é uma porta de esperança. Nossa escola rural é mais do que um espaço físico, ela é a alma da nossa comunidade. É onde nossas crianças crescem cercadas de amigos de infância, aprendem e recebem atenção, que respeita quem são e de onde vêm. Aqui não há discriminação. Todas as crianças são vistas, reconhecidas e valorizadas. Fechar a escola significaria muito mais do que encerrar atividades. Seria apagar parte da nossa história, romper vínculos afetivos e sociais, desvalorizar o campo e negar às nossas crianças o direito de aprender em seu lugar de pertencimento. Manter a escola aberta significa garantir proximidade entre a família e a escola, fortalecendo a participação comunitária, valorizar o campo e prevenir o êxodo rural, mostrando que viver no interior é digno e é possível. Oferecer ensino de qualidade com turmas reduzidas e atenção individualizada, exatamente o que muitos pais buscam em escolas particulares. Proteger nossas crianças de longos e perigosos trajetos de estrada precária, evitando desgastes físicos e emocionais. Preservar a infância em um ambiente acolhedor, seguro e conectado às nossas raízes. Transferir nossos filhos para o centro implicaria em salas superlotadas com atenção individual reduzida, desgaste físico e emocional, com transporte longo e condições precárias, mais riscos de preconceito e exclusão, já que ainda há discriminação contra os filhos da zona rural. Ampliação de desigualdades, pois muitas famílias não têm acesso à internet ou recursos exigidos pelas escolas urbanas. Anísio Teixeira alertava: educação é, antes de tudo, uma questão de democracia. Uma escola que fecha é um pedaço da democracia que morre. Fechar nossa escola é negar o direito básico de nossas crianças à igualdade de oportunidade. Se nossa cidade carrega o título de estância turística, não podemos esquecer que sua força e beleza vem do campo e de quem nele vive. Manter a escola rural valoriza nossa economia, fortalece as famílias no campo e mostra que a roça não é lugar de esquecimento, mas de vida, cultura e futuro. Lembramos ainda que muitos dos senhores vereadores escolheram matricular seus filhos em escolas particulares, porque sabe que em turmas menores a atenção individualizada são sinônimos de qualidade. E é exatamente isso que nossas crianças têm aqui. Por que negar esse mesmo direito a elas? Quem garante que no centro nossos filhos terão o mesmo cuidado, vínculo e atenção? Quem assume a responsabilidade pelo tempo de infância perdido no transporte, pelos riscos na estrada e pelo cansaço físico e emocional? Fechar uma escola não é apenas trancar um prédio. Fecha-se a porta da cidadania, da convivência e da esperança. Interrompe-se a preparação para a vida, que só a escola pode oferecer. Nossa comunidade não pede privilégios, pede respeito e justiça. A escola rural não é gasto, é investimento. Não é problema, é solução. Não é apenas um espaço de ensino. É a única cultura que temos, cidadania e dignidade. Fechar essa escola é negar direitos constitucionais, ferir a infância e enfraquecer a comunidade. Mantê-la aberta é garantir dignidade, fortalecer a identidade, plantar sementes de futuro. Paulo Freire nos alerta: a escola que se fecha ao povo, fecha as portas ao futuro. A escola que se abre, desperta vidas. Não deixem que o futuro de nossas crianças seja fechado diante de nós. Por isso, pedimos com firmeza e emoção a todos aqui presentes: não feche a escola do bairro Itapeva, porque existe escola, existe vida, comunidade e esperança. Muito obrigada a todos. Convido o senhor Guilherme José dos Santos, gestor do IPMP, Instituto Municipal de Previdência, a utilizar a tribuna. Assunto: Projeto de Lei Complementar 04/2025. À vontade, senhor Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e o público que está presente aqui hoje, que acompanha pelas redes sociais. Venho a essa tribuna, primeiramente, para esclarecer os principais pontos referente ao projeto de lei complementar número 4. Essa alteração na alíquota de contribuição, ela reflete, obrigatoriamente, para aqueles servidores que vão ingressar na prefeitura recebendo acima do teto constitucional, do teto do INSS, que hoje é de R$ 8.157,41. A redução, que hoje na lei complementar número 86 de 2021, está a 14%. A redução é para 7%, mas é para 7% no que exceder esse valor do teto. Então, não quer dizer que o servidor que entrar recebendo acima do teto irá pagar menos, mas sim que essa diferença vai ser paga em cima de 7%. Com isso, o Instituto ele não vai ter, não vai comprometer o seu plano atuarial. Por quê? A partir desta lei, o Instituto também tem um teto agora, igual ao do INSS. Então, o Instituto não vai mais pagar benefícios acima de R$ 8.157,41 para os novos servidores. E os servidores que quiserem receber acima deste valor, deverão obrigatoriamente contribuir para a Previdência Complementar. Então, esse 7% que está sendo reduzido, ele vai para a entidade que vai gerir essa Previdência Complementar. Então, não vai comprometer o Instituto e vai garantir uma maior atratividade para os servidores, para efetuarem a adesão, e também um menor custo para o município. Essa redução já foi orientada pelo Ministério da Previdência, eles notificaram o Instituto, e junto com o projeto foi até uma nota técnica, em que eles orientam essa redução, porque 14% está muito alto para o município pagar, no que excede o teto, e também ficará alto para o servidor que for contribuir acima. Então, o que acontece se não for feita essa redução? Poderá implicar futuramente no nosso CRP, no nosso Certificado de Regularidade Previdenciária, que é um documento obrigatório para o município celebrar convênios, repasses. Então, a gente precisa regulamentar, precisa fazer essa redução para equilibrar tanto os interesses do município quanto dos servidores. E, desta forma, eu peço a atenção e o apoio dos nobres vereadores para a análise desta matéria, que certamente trará benefícios concretos para o funcionalismo e para toda a comunidade, porque regularizando, adequando a alíquota, o nosso CRP vai continuar vigente. E, por fim, o Instituto está lá de portas abertas para qualquer vereador, qualquer servidor que tiver alguma dúvida relacionada ao termo de previdência no município. Então, a gente está lá à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, procurar a gente lá no Instituto. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu acho que essa matéria que o Guilherme falou agora, isso tinha que ser uma matéria para ser discutida entre os vereadores, não vir em tribuna livre e esclarecer, porque passou um pano, eu acho que tem que vir explicar com os vereadores quando for votado uma matéria dessa natureza. Eu lembro que no futuro, acho que Vossa Excelência estava junto, se não me engano, tentaram fazer os servidores municipais aposentados de Paraibuna pagar INSS não, IPMP. E nós derrubamos nessa casa, não deixamos passar. Então, eu acho que isso é uma questão importante que não deve ser tratado em tribuna livre. Isso tem que ser tratado em uma reunião com os vereadores. Mas é a minha colocação e agradeço. Obrigado. Convido a senhora Mara Sandra Alves Carneiro a usar a tribuna, assunto Escola do Itapeva. Fique à vontade. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos senhores e senhora vereadora também, né? Senhores vereadores, presidente dessa casa. Então, bom, eu não sou mãe de aluno, né? Eu apenas
moro no bairro e tenho um carinho enorme pela escola. Meu filho estudou lá, eu tenho vizinhos que já de gerações que estudaram lá, né, crianças que hoje têm seus filhos, seus netos e estão lá na escola. E vi também a escola ser reformada, porque foi um pedido que eu até contribuí quando o professor, já há muitos anos atrás, né, que nós pedimos ao saudoso seu Evânio, professor Evânio, e depois a escola foi reformada. Então, eu como professora, naturalmente não sou professora de ensino básico, mas fui professora aqui de 2001 até 2006, né, que eu vim de fora, mas depois fui para a ETEC em Jacareí, mas a professora Elô foi minha colega de trabalho. Né, e hoje estou desiludida, né, porque estou vendo a escola ser fechada. Escola, para se construir uma escola, para se abrir uma escola, a dificuldade é muito grande. Né, e parece que para fechar é muito simples. As pessoas se esquecem que escola não é para dar lucro. A escola é para que você desenvolva cidadãos, né, de uma forma que ele vá contribuir para o crescimento da comunidade, para o crescimento da cidade, desenvolvimento da cidade. E nós estamos numa cidade de velhos agora, né, pelo que eu estou vendo. Né, estou voltando para cá, aposentei, estou voltando para cá, e estou vendo os dados. Quer dizer, estão incentivando as pessoas a irem embora daqui. Os casais jovens, né, as famílias jovens, estão incentivando para que eles vão embora. Né? Assim é mais fácil. Deixa o problema, principalmente de quem tem crianças com necessidades especiais, deixa o problema para outras cidades, né? Só que todos contribuímos com os impostos. E se existe uma lei orçamentária prevista sempre para o ano seguinte, né, ela tem que ser muito bem pensada. Educação é fundamental. Você não pode fechar a escola assim. Né? Bom, mas aí eu vim aqui, né, para poder colocar esse meu carinho, inclusive aqui, porque meu filho estudou nessa escola, como eu falei, né, isso já há 20 anos atrás, e a professora conseguiu detectar nele, né, lógico, ela é uma professora do ensino básico, não é uma especialista em nenhuma outra área assim, mais específica, mas como um professor é importante na vida das famílias, porque ela conseguiu detectar que meu filho tinha algum problema, colocamos algumas situações, e ela me orientou para que eu procurasse, né, os especialistas, né, determinados tipos de especialistas, algum deles ia entender, e aí meu filho depois foi diagnosticado com síndrome de Asperger, e posteriormente, né, ele foi laudado com espectro autista, né, e hoje ele vive muito bem, obrigado, graças àquele trabalho que foi feito lá atrás. Então, olha o quanto a escola é importante. É o que eu digo, a escola não é para dar lucro financeiro, é para que você tenha uma qualidade, um desenvolvimento da sua cidade. Bom, e aí, eu e meu marido hoje, praticamente já estamos, né, morando aqui, aposentados, meu filho já está morando fora. Por quê? Aqui ele não teria condição de trabalho. Né? Não foi aqui que ele conseguiu o laudo, né? Tivemos que ir para outras cidades. E aí a gente vê esse transtorno dessas outras famílias que têm essa dificuldade. Eu não vou nem falar só de quem tem crianças com necessidades especiais, porque todas as crianças têm direito. Eu, como professora, eu acho que está no sangue, eu estou aposentada, mas eu também fiz a diferença na vida de muita gente. Não é, vereador Juninho, Rosiane, né? Quantas pessoas que eu tenho certeza que alguma coisinha foi tocada na vida dessas pessoas para melhorar. Bom, e eu sei que as crianças são mais vulneráveis, psicologicamente falando, do que os adultos, né? Podem apresentar mais facilidade aos transtornos de ansiedade, irritabilidade, agressividade, os tais distúrbios somatoformes, né? Apresentar alergia, dor de cabeça, dor no peito, e isso tudo porque a criança tem realmente, até dificuldade respiratória, né? Tem realmente essa dificuldade em administrar o emocional. Né? Então, quando se fala em educação inclusiva, se envolve toda a comunidade escolar, posto que se trata de questões de igualdade e respeito pelas diferenças. Aí eu tenho aqui uma frase de publicação da revista Nova Escola, da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, Maria Pilar Lacerda. Se é importante que a escola seja parte integrante e integradora da comunidade, o aluno e sua família precisam estar próximos. Deu meu tempo? Então, eu espero que todos reflitam a respeito disso. Obrigada.
Não havendo mais nada a ser tratado no expediente, intervalo de 5 minutos e voltamos para a ordem do dia.
Convido os senhores vereadores para ocupar seus lugares. Assina para mim essa moção aqui. É do Paulo Alex. Depois eu peço para assinar. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada para verificação da presença dos senhores vereadores. Vereadora Janaína. Vereadora Janaína. Presente. Edinho. Carlão Camargo. Marcelo, André, Juninho, Diego China, Klinger, Tomás Barbosa, Marquinhos da Agricultura. Presente. No início, a ordem do Vereador Cícero, presidente da Câmara. Presente. Falou. No início, a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 04/2025. Primeira votação. Em discussão. Não havendo discussão... Vou discutir. Vai discutir? Vou. Com a palavra, vereador Marquinhos da Agricultura. Boa noite novamente a todos. Guilherme, meu boa noite. O projeto que você explicou, nós procuramos você no Instituto, você atendeu dentro da expectativa de nós. Eu vou de encontro com a fala do Marcelo, porque assim, eu percebo a complexidade desse processo. Eu investiguei um pouquinho a mais do que você falou, a gente procurou saber a parte de questão técnica, não é? E eu percebo que há uma necessidade. Deixa eu separar aqui as minhas anotações. Que eu entendo assim, o Guilherme, me corrija aí, eu acho que a oportunidade, inclusive, para discutir, porque nós vai ser em 2 votações, eu acredito que vai ter audiência pública na quinta-feira. Talvez essa matéria entre para a discussão da audiência pública. É interessante aprofundar, inclusive trazer exemplos, viu, Guilherme? Para desmistificar o projeto de lei. Porque eu vou entender o seguinte, por exemplo, que a emenda constitucional aqui, que traz esse projeto de lei, a questão paritária, né? E a nossa própria lei, que ela é a lei... Minutinho só, por favor. Não é um projeto simples, né? Então, e a nossa lei complementar 86, no artigo 16, parágrafo 2º, que a contribuição do patrocinador, que seria a prefeitura, ela seria paritária, já traz essa na emenda constitucional, se não me engano, 106, 109, já traz esse requisito. E nós sabemos que está no patamar de 14%, a prefeitura quer reduzir isso a 7%. Essa discussão, e com certeza vai ser na quinta-feira, se essa redução, você explicou aqui, tá? Mas a questão atuarial do IPMP não será prejudicada nesse sentido. Peço silêncio ao plenário para que o vereador possa fazer uso da palavra, por favor. E se o funcionário, ele não pode ter essa opção? Por exemplo, se nós estamos falando de futuramente da aposentadoria dele, se essas alíquotas rebaixar a 7% e deixar de se contribuir com a Previdência, ele não prejudicará ele na aposentadoria em termos de valores correspondentes. E também a própria questão do Instituto, esse prejuízo a médio e longo prazo. Eu quero dizer o seguinte, até eu tinha feito aqui uma simulação, é interessante que na quinta-feira, se você puder, fazer uma simulação nesse sentido, né? Nós estamos falando aqui
dos funcionários que ganham acima do teto da Previdência, 8.157,41. Todos aqueles que ganharem acima de 5.157,41 entram nessa lei do regime complementar aqui, regime geral de complementar, regime complementar, que ele pagaria a diferença de 7%. Mas ele não poderia pagar 10%, 14%, não seria uma opção para ele, seria uma questão... eu coloquei aqui, por exemplo, eu arrisquei fazer, inclusive, uma emenda modificativa. Então, por exemplo, eu vou fazer a leitura dessa questão. A contribuição do patrocinador será paritária ao do participante. Existe essa obrigatoriedade. Observadas as condições previstas no parágrafo 1º desse artigo e no regulamento do plano de benefícios, podendo variar de acordo com os alíquotas de contribuição escolhida pelo servidor nos seguintes termos. Contribuição de 7%. A prefeitura colocaria isso como essa alíquota e os funcionários também, paritário. Mas por que não poderia ser gradual? Se legalmente fosse possível, até atingir o 14%. Por exemplo, se a gente ganha, os funcionários que ganham acima do teto do INSS, ele pagaria 7%, 10%, até 14%. A prefeitura também poderia ser paritária, 7%, 10%, 12%, 14%, exatamente para compensar os valores, porque eu entendo que essa redução prejudica, eu não sou técnico da área, mas prejudica o IPMP nesse sentido, e a sustentação a longo prazo do fundo. Eu vou colocar dessa forma, para que futuramente o servidor ele possa ultrapassar os 8.157,41 e ir acrescendo paulatinamente de acordo com essas alíquotas. Então, assim, é complexo um pouco, Guilherme, eu entendo a sua explicação aqui, mas carece de uma questão mais técnica, de uma explicação. Não que você não ministrou nesse sentido, mas é interessante fazer uma explicação mais técnica, inclusive fazer uma simulação. Como eu falei aqui, na emenda, senhor presidente, um minutinho só que eu já... Contribuição de 7%, 10%, 12%, 14%. E seria optativo ao próprio funcionário. Eu quero pagar minha previdência complementar, não é? Assim, a 14%. A prefeitura ampararia esses 14% também. Seria uma questão de paridade, atendendo à emenda constitucional. Eu estou vendo desse formato, tá bom? E não friamente reduz a alíquota para 7%, o funcionário fica contente, porque vai pagar só 7% em relação à lei complementar. Mas, no entanto, um minutinho só, Juninho. No entanto, ele também futuramente vai ter esse prejuízo, porque o acúmulo dessas alíquotas, quanto mais caro, vamos dizer assim, seria interessante para uma poupança previdenciária para ele. Acho o termo que, inclusive, é usado nesse sentido. Essa preocupação que eu tenho, que se pode facultar isso, se há condições de ser uma condição paritária de opção do funcionalismo, né? Porque que eu entendi pela emenda constitucional e pela própria Constituição, essa dosagem o município que estipula. E nós não vamos aqui criar vício de iniciativa, mas permite sim a gente fazer essas emendas nesse sentido, se isso for uma questão legal. Tá, então... Conclua, por favor, Marcos. Pois não, o vereador queria fazer um complemento. Ele usa a palavra dele, já passou o tempo, já 1 minuto e... Tá bom, eu usei demais, mas assim, só concluindo, senhor presidente, eu acho que é uma matéria e um tema que deveria ser mais trabalhado. Obrigado, senhor presidente. Fazer uso da palavra, então, presidente. Com a palavra, vereador Juninho. Vim aqui colaborar um pouquinho com as palavras do Marquinhos. Até chega a ser simples demais o que eu vou tentar trazer aqui, né? Que o Marquinho, ele vem com todo o conhecimento técnico dele, do qual eu admiro. O Marquinhos sempre foi uma inspiração e sempre será uma inspiração para nós na política, né, Marquinhos? A questão que o Guilherme fez o uso aqui da palavra de forma bem sucinta, né? Como eu até tinha conversado com ele, que eu conversei com o senhor também antes, presidente, dele ter vindo aqui explicar. Observando, então, a questão do tema, que é um tema que
Eu entendo que hoje essa lei ela pode ser aprovada sem problema algum, pois ela vem para ajustar. Tem a questão da apresentação técnica, já que o Guilherme falou, explicou aqui. Porém, o que está surgindo? Agora vai começar a surgir dúvidas. O Marquinhos coloca de forma bem precisa também a questão da gente estudar com um pouco mais a fundo isso. Então, o que eu vejo, presidente? Fica a critério do senhor, né? Quem sabe rever, retirar hoje da votação, né? A gente já prepara um ofício pedindo para o Guilherme fazer, quem sabe, uma audiência pública aqui para debater esse projeto. E aí a gente faz um convite para os servidores públicos interessados, vir aqui também tirar essa dúvida e que aprove de forma bem sucinta, bem clara. E eu acredito que não trará, né, prejuízos, Guilherme, se colocar para votar um pouquinho, que seja na próxima ou na outra sessão, não traz prejuízo. Então, deixa aqui a sugestão, presidente. Quem sabe retirar esse projeto agora, daí o Guilherme se dispõe já, oficia ele vem aqui, faz uma audiência, convida os servidores e tira todas as dúvidas que ainda existirem. Por hora que eu tenho que falar isso. Obrigado, presidente. Permite uma parte, mesmo? Permito. Eu nem sei se eu posso, mas assim, a discussão é válida. É válida e importantíssima. Então, eu vejo duas opções, Juninho. Como são 2 turnos, então, para não travar isso aqui, porque, como você falou, é importante e deve ser aprovado essa lei. No entanto, nos parâmetros que são colocados, existe um ponto de interrogação. E dentro da audiência pública de quinta-feira, talvez explanar isso melhor para um segundo momento. Ou o líder da bancada, o líder do governo, pedir a retirada do projeto e fazer um estudo mais aprofundado nesse sentido. Eu estou direcionando o olhar para você, Guilherme, você é especialista nessa área. Talvez as nossas dúvidas aqui sejam simplistas ou amadoras nesse sentido e a gente precisa de esclarecimento, tá bom? Ô Cícero, Com a palavra, vereador Marcelo André. Boa noite mais uma vez. Como eu tinha falado, Cícero, quando o Guilherme estava fazendo a explanação, eu acho que é uma matéria muito complexa para uma explicação do Guilherme. Nada contra o Guilherme, ele veio aqui se expressar muito bem, colocar o ponto de vista dele, mas eu acho que essa matéria precisava de um debate maior. Eu me lembro, volto a repetir, que acho que não sei se foi 2019, 2018, 2019. Foi 2019, logo quando aprovaram, o Bolsonaro era presidente, aprovaram a lei da Previdência Social, que aumentou para 65 anos para o homem aposentar e 63 mulheres. A Prefeitura de Paraibuna tentou colocar, como colocou em São José dos Campos, se não me engano, com os aposentados que já teriam sido aposentados, teria de pagar o IPMP. Nós derrotamos isso aqui na Câmara. A maioria era oposição naquela época e nós conseguimos derrubar. Então, é um negócio meio complexo para votar dessa maneira. Eu acho que o Marquinhos ficou com dúvida, o Juninho, acho que todos devem estar com dúvida. Eu, se Vossa Excelência permitir, pediria também que tirasse, que o Guilherme viesse aqui um tempo que a gente pudesse questionar ele, que hoje na tribuna a gente não podemos questionar ele, que se explicasse melhor relacionado a isso. Porque o que eu entendo, Marquinhos, o que eu entendo, eu trabalhei na empresa privada aí mais de 25 anos, eu trabalhei 23 anos, no último emprego meu, eu recebia mais que o teto do INSS. Então a gente pagava um X, chegava aquele X, que era 900 e alguma coisa que a gente pagava ali para o INSS, e não descontava mais nada. Se o cara ganhasse 20, 30, 40 mil, o teto do INSS era aquilo ali. Agora, eu fiquei meio confuso o que está se colocando. Tá bem? Mas é isso, obrigado. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Klinger Vitório. Senhor presidente, vereadores, cidadãos, Guilherme, satisfação recebê-lo aqui. Desculpa não ter citado seu nome anteriormente. Um projeto desse, para ser elaborado, demanda conhecimento técnico. Guilherme é advogado, é isso? Conhecimento técnico, jurídico bastante aprofundado. E não faz o projeto sozinho. Eu não tenho conhecimento específico nesse projeto. A gente estudou a matéria, mas eu não posso, eu sou favorável, Guilherme, quero deixar bem claro, sou favorável porque eu não vejo prejuízo. Eu não vejo nenhum prejuízo. Se ganha-se até o teto, do teto para cima, que vai descontar 7%. Quanto que é o teto? Vamos pôr 5 mil, não sei se é isso. Até 5 mil, 14%. Passou de 5.500, dos 500, 7%. Então, eu não vejo prejuízo nenhum. Permite uma parte, vereador? Só concluindo. Até porque, eu não sei
quantos são os servidores que ganham o teto. Não sei se o número é muito grande, eu não tenho conhecimento. Então, eu não vejo prejuízo. Até o Tomás, o líder do governo aqui, está conversando para ver se tira ou mantém o projeto. Eu, nesse primeiro instante, como são duas votações, eu voto favorável até que se traga uma explicação mais plausível. Pois não, vereador? Vossa Excelência falou que passa do teto, é isso que o Guilherme explicou, mais ou menos, que passa do teto de 8 mil e pouco, paga 7%. Isso, é o que ele explicou. Falando que eu venho da empresa privada. A empresa privada chegou ao teto. Descontou lá R$900, era 900 alguma coisa. Eu pagava lá. Descontou que lá não se paga mais nada. Não sei por que esse motivo da prefeitura querer fazer a pessoa pagar mais 7%. É isso que é estranho. A empresa privada, você ganha 30 mil, você ganha 30 mil reais. Você vai descontar acima dos 8 mil reais, os 11% ou 14%, é aquele X e pronto. Agora, não se veja o motivo a prefeitura querer aumentar 7% acima do teto. É como eu disse, eu não costumo discutir matéria que eu não tenho conhecimento técnico para fazê-lo. Eu acho que o IPMP, que deu o Guilherme, como o INSS, todos esses institutos estão passando por dificuldade financeira. Vai chegar um momento que não vai ter dinheiro. Eu também não acho que é justo não cobrar acima do teto, como o vereador falou aqui. Aí eu acho injusto. Então, até que hoje é a primeira votação, terá uma segunda votação. E nós vamos explanar essa matéria antes da segunda votação. Obviamente, o Guilherme se propõe até para comparecer aqui, presidente, não é isso? Na quinta-feira, Marquinhos, é isso? Que ele virá aqui. Então, se não for tirado da pauta, eu sou favorável neste primeiro momento, porque eu não vislumbro prejuízo. Mas num segundo momento, depois de chegarmos às conclusões que vamos fazer, vamos tirar aqui, aí podemos até mudar. Mas hoje, até porque o projeto deve ser urgente, não deve estar tramitando com urgência, mas deve ter urgência para ser aprovado. É isso, Guilherme? Então, é isso que nós temos que pensar. Nosso voto aqui é de interesse de todos. Então, nós temos que cuidar da sociedade que será beneficiada com a nossa votação. Por enquanto, obrigado. Com a palavra, vereador Edim França. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Quero deixar aqui registrado o grande admiração que eu tenho pelo Guilherme, pelo trabalho que ele faz lá. É uma pessoa ímpar, mas esse projeto é um projeto que vai influenciar na parte da vida das pessoas, muito importante, que é a aposentadoria. A gente conversou, o Tomás passou ali, tirou uma dúvida, se a gente retirar o projeto, não vai ter prejuízo no andamento dele lá na frente. Então, eu vou pedir para o Tomás se pronunciar. Jorge, uma pois parte, Edinho. Senhor presidente, diante dos fatos, acredito que, conversando com o Guilherme, eu creio, no meu ponto de vista, que é um assunto de duas votações. Então, se nós colocarmos a nossa opinião já numa primeira votação, que ainda a gente não tem 100% de conclusão, então a gente já está sendo conivente com uma primeira votação. Então, peço ao senhor que retire esse projeto da pauta hoje e para que a gente possa apreciá-lo num futuro próximo. Acredito que vai ser mais benéfico tanto para os funcionários da prefeitura, quanto para nós também. E acredito a todos os vereadores que nós, como Casa Legislativa, como representantes do povo, eleitos como fomos, que nós temos que ser unidos sempre. Aqui é o local de debate, aqui é o local onde nós temos que ter mais autonomia. Autonomia em realmente solicitar, seja quem for, presidente, para que nos dê a informação correta, digna, para que nós não erramos com a vida de outras pessoas. Quando nós errarmos com nós mesmos, é você olhando no seu próprio espelho, conversando com a sua própria consciente. Mas quando você erra e transforma de forma diferente a vida de qualquer ser, até de um animal, a gente está cometendo uma bela de uma injustiça. Então, senhor presidente, conte com esse vereador aqui para se fazer a maior justiça que for para ser feito. Com certeza. E caso, acredito que o senhor também pode usar o soberano plenário aí para nos respaldar em todas as circunstâncias. Conte comigo para que for necessário em ajudar, não só a IPMP, questão dos professores, dos alunos, da escola,
vamos chegar sempre no melhor denominador comum para a sociedade. Acredito que eu fui feito para que isso aconteça. Vereador, o senhor me respeita, que eu não estou aqui com patifaria, tá? Por favor. Eu não venho aqui para te respeitar, não. Um abraço. Peço 5 minutos de intervalo, os computadores lá em cima travaram e as redes sociais estão fora do ar. Então, para que reinicie lá, 5 minutos, para a gente poder reiniciar, porque tem muita gente na transmissão, tem muita gente assistindo pela internet. Então, em respeito a essas pessoas que estão nos assistindo.